nosso bate-papo são dois: futebol e guerra. E elas se conectam, né? Meus assuntos prediletos. Boa noite, noite. Reginaldo. Boa noite, professor. Boa noite, Marco. Tudo bem? Reginaldo, Oi. Você perdeu uma noite de sono aí por conta da roubalheira que a FIFA impôs àqueles que estavam acompanhando a partida. Aliás, a Argentina jogou muito bem, mas isso não tira ali a questão da enfiada de mão do árbitro, né? Porque realmente anular um gol daqueles como que o Egito fez e que daria vitória, né, para o Egito. O sujeito sai da defesa do Egito com a bola, eles chegam até o gol, né, fazem o gol, né, e aí depois de alguns minutos, né, o cara fala que teve uma falta lá na defesa do Egito. É uma coisa assim inacreditável. E não, na realidade também não tinha. Explica aí, o que você está achando? Está tudo armado para um país da extrema-direita ganhar a Copa? Eu acho que, bom, em primeiro lugar, a gente pode. Eu vi até gente dizendo, houve a falta, tem uma analista aí como dizia o Nelson Rodrigues, alguém que está dentro do campo do idiota da objetividade, né? Porque o idiota da objetividade também só para um lado. Porque, assim, teve outro também lance do Sala, né, que pareceu muito com esse, que resultou no gol da Argentina. E não teve nem VAR. Né? Então, aí os critérios, 2 pesos, 2 medidas. Então, quando acontece isso, sempre a pergunta que a gente coloca... Eu lembro aqui também, e foi as emissoras, que eu vi nenhuma, deu destaque, eu vi depois no Twitter, que foi o jogo do Senegal, com a Inglaterra. Se eu não me engano, o segundo ou terceiro gol do Bellingham, eu não vi nada demais. Depois passou, ele deu um empurrão no zagueiro do Senegal. Então, assim, o que a gente sempre pergunta é, marcaria isso, o que ele fez com um time, né, europeu ou com a Argentina? Não marcaria, porque isso não acontece, né? E aí é isso, eu acho que percebeu eu diria o seguinte, eu acho que o lado bom, né, dessa Copa, né, o lado bom dessa Copa, não a Copa em si, mas o desempenho dos países africanos, né, árabe, africano, do Oriente Médio, desempenho excelente tiveram, eu vi todos os jogos deles, mesmo aqui da América Latina, eu gostei muito do Panamá, da Costa Rica, Carotivo. Então, o nível subiu desses times. Então, agora é apelar para a arbitragem. E vai nos detalhes, e o VAR serve, inclusive, para dizer que tem questão científica para anular, né? Quer dizer, ele, na verdade, ao invés de ele dirimir dúvidas, ele reafirma, né, aquilo que estava. Então, foi lamentável. O Egito fez bonito, jogou bem, não jogou com violência, foi um golaço, né? O golaço, o Hassan, né? Tem o nome do Hassan lá da Argentina. Estava jogando absurdo, infelizmente teve que sair. Os 2 craques, o Hassan e o Zito, saíram, né? Cansados. Então você vê o quê? Esses times não têm estrutura física, não tem plantel, porque foi a mesma coisa com o Cabo Verde. Estava 2-0, a Argentina empatou, foi para prorrogação, ganhou, né? Eu vejo também esse lado. Eu estou gostando muito desses países africanos. Joga com estilo, joga bonito, joga competitivo. Esse é o lado bom. O lado ruim é isso que você está falando. Quer dizer, essa presença do Trump. E o presidente da FIFA comemorando a vitória da Argentina. Nunca vi, né? Não tem imparcialidade, né, Marco? Mas, enfim, tem assuntos importantes aí, né, pela frente que acho que o Marco vai falar aí. Não, professor, acho que tem uma dúvida aí em relação à quebra do acordo de paz, né, que foi assinado, e recrudescimento dos Estados Unidos em relação ao Irã, sobre a motivação. Os Estados Unidos alegam que a quebra foi do Irã com bombardeios a navios do Catar e da Arábia Saudita. Minha pergunta para o senhor também tem 2 vertentes. Quer dizer, o senhor acredita
nessa informação que o Irã não confirmou e acreditando que o Irã sim quebrou o acordo, será que dessa vez Trump está com uma pressão mais forte de Arábia Saudita, de Catar, dos seus aliados tradicionais da região para ir avante na guerra? Quer dizer, porque o que ninguém entende é assim, o Pedro agora disse, o acordo, de acordo com segundo a mídia americana, ficou muito ruim para o Trump, muito bom para o Irã. Por que o Irã ia quebrar o acordo? O que é que o senhor tem de informação ou de intuição a respeito? Não, eu voltaria para a questão anterior. Acho que, em primeiro lugar, é acordo. Quantos tem... Eu fui pesquisar, eu não consegui encontrar um conflito onde haja um acordo entre uma grande potência, e no caso dos Estados Unidos, e uma potência menor, né, que essa potência maior vá cumprir. O que obriga ela a cumprir? Qualquer acordo, mesmo entre países, conflitos interestatais de países, vamos dizer, equivalentes em poder, a grande dificuldade é a supervisão do acordo. Eu não estou falando isso agora, posterior, eu falei desde a época. Quer dizer, o problema é supervisionar acordo. Todo mundo sabe os acordos de Israel, não é a primeira vez que faz isso. Então, os acordos, na verdade, não são acordos, eles são movimentações táticas naquele momento para tentar colocar numa situação de nem guerra nem paz. Então, se você olhar... Porque assim, nós acostumamos, de uma forma geral, o modelão, né, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Senta lá, faz uma conferência e tal. Não existe isso. Se você olhar os conflitos têm uma continuidade tremenda. Esse aí era para ser assinado na Suíça. Acho que não, nem precisa. Nem se der no trabalho, porque estava na cara que ele ia ser rasgado ou questionado. Não precisa. Porque, veja, quem que vai obrigar os Estados Unidos a cumprir? Ninguém, ué. Então, por que ele vai? A outra que já o Florencio apontou aqui, quer dizer, se fosse valer esse acordo, eu não acreditei em nenhum momento, só todo mundo comemorando, Irã venceu. Se fosse cumprir, é uma humilhação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu completamente. Então, naquele momento, dá para perceber que eles não iam aceitar isso. Será então que foi um jeito dos Estados Unidos romper, de tentar ganhar a guerra mesmo? Claro. Ele não tem saída. Criaram um pretexto. Veja só, eles não têm saída. O que ele vai fazer? Vai sair humilhado que o Estreito de Hormuz é controlado pelo Irã? Não vai sair. Eu repito que eu não estou falando isso a posteriori, não. Falei desde o início. Eles não vão engolir isso, de jeito nenhum. Então, muita gente aventou a possibilidade do que houve na Guerra de Suez, em 1956. Foi a crise, a nacionalização do canal, em 57, né, que veio a guerra, e se acalmou ali, e o Nasser saiu vencedor, né? Por um acordo. Houve um acordo ali, efetivamente houve um acordo. O Eisenhower era presidente dos Estados Unidos, tá muita gente lembrando isso. E baixou a bola e tentou sair fora ali do canal de Suez e ganhar o Iraque, ganhar outros países, né? Eu estou lembrando isso porque há opções para isso, mas não com o Trump. Não com esse momento dos Estados Unidos. Não vai ter. Não vai ter. Então, isso nós vamos ficar numa situação de nem guerra nem paz durante muito tempo. Isso não vai se resolver. Não vai se resolver. Quer dizer que ele acalmou um pouquinho a sua base crítica, que era o Tucker Carlson, aqueles que estavam criticando, para dizer que é Israel que estava rompendo porque ataca no Líbano. Eu não engulo essa também, não estou falando agora. A minha tese não é que Israel controla os Estados Unidos. Ao contrário, Israel é um instrumento dos Estados Unidos. É o bad cop, good cop. Os Estados Unidos colocam Israel, que está burlando acordo, que está atacando o Líbano que ele não quer, que quer atacar o Irã. Isso é cena. É um jogo de cena total, né? E o Israel não parou um minuto de atacar e invadir o Líbano, né? E tomando territórios do Líbano. E me parece que eles realmente fizeram essa encenação toda para poder retomar com mais vigor os ataques nesse momento. Você acha que o mundo, então, vai ficar
nesse conflito, né, interferindo também na economia mundial, essa insegurança, essa instabilidade, né, isso vai se aprofundar daqui para frente? Eu acho que sim, com certeza. Agora, vários países no mundo, e principalmente a China, né, tinha já no seu horizonte planejado o quê? Essas crises que possam acontecer de petróleo. Quer dizer, o Irã está no alvo dos Estados Unidos há quantos anos? Um dia ia acontecer. Eu sempre falo isso, eu acho que demorou a acontecer isso daí, atacar o Irã. Então, a China tem já esse planejamento, né? Tanto na mudança de padrão energético, como se precaver tendo comprado petróleo. É interessante que a própria Arábia Saudita, o Catar, tem investido em formas alternativas de energia, os produtores de petróleo. Quer dizer, os países que já estão se preparando, né, para isso, não que vão ser atingidos com isso, serão atingidos, estão sendo atingidos, e a economia vai ficar oscilando. Né? Agora, é um momento muito complicado, né? Porque está ocorrendo a cerimônia, né, do enterro do Ayatollah, uma multidão jamais vista nas ruas de Teherã, aliás, em todo o país, né? E mostra uma sociedade muito unida em defesa do Irã. Você acha que isso aí vai acabar em tragédia mesmo, assim, de ataques muito pesados contra a população iraniana? Pode acontecer. Eu peguei o final da fala de vocês, eu não lembro quem mencionou, mas o que está se desenhando, o Trump, tanto os Estados Unidos como Israel, eles já estavam fazendo há um mês, um pouco antes do cessar-fogo, que é atacar brutalmente a infraestrutura, distribuição de água, eletricidade. Isso os Estados Unidos é campeão de fazer. Eles fizeram isso na Sérvia. Fizeram isso em todo lugar que eles entraram em guerra. Paralisar a economia, atingir a população. Então, eu acho que isso atinge muito mais do que, vamos dizer assim, bombardeios diretos, que vai acontecer, não tem dúvida nenhuma, mas não de grandes massacres. Eu acho que é a palavra necropolítica, vai matando aos poucos, porque é água, energia, alimento, eles vão entrar por aí, para desgastar mesmo a população. E, ao mesmo tempo, estão lá. Um dia eu mencionei aqui você. O Trump deve estar falando assim, pessoal do Pentágono, e aí, vamos resolver essa parada do Estreito de Hormuz ou não? Porque ninguém consegue, né? E ele deve o Trump reafirmou, ele já vem dizendo isso, que agora o Irã está sem força, sem marinha, sem aeronáutica, sem drones. Não. O senhor acredita nisso? Quer dizer, o que comenta? O Irã ainda tem condição de resistir militarmente? Não, o Irã tem. Ele tem poder bélico muito forte. A tática do Irã no Estreito de Hormuz não é a tática de grandes batalhas, etc. É o que alguém denominou guerrilha marítima. E essa guerrilha marítima, até agora, não foi derrotada, não encontraram um plano de derrotar isso. Então, eles vão minando isso com vários ataques, mas, ao mesmo tempo, vão atingindo a infraestrutura civil. É uma aposta para desgastar a população, para fazer com que a economia entre em colapso. Isso é claro. Os Estados Unidos faz isso. Não é só o Trump, não. Porque também essa é outra coisa, viu? Claro que ele é o líder, mas eu não individualizaria isso, não. Isso é uma tática norte-americana. Isso é plano do Pentágono. Não é o Trump que faz esses planos de guerra. Ele assina, mas isso é elaborado pelo Pentágono. Então, é estilo dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, repito, não vai engolir o Irã sair por cima. Não tem como. Imagina. Não estão conseguindo. Então, eles vão voltar com a carga e vão ficar isso sistematicamente. Vamos ver até onde vai isso, né? Agora, quando ele faz... Hoje ele retomou o discurso contra a Groenlândia, tem a ameaça lá arquivada em relação a Cuba, tem essa questão com o Brasil. O embaixador Mauro Vieira irá ao Congresso explicar por que acredita numa ação militar americana contra o Brasil. Ele tem condições de cumprir tudo isso? O Trump, o senhor acha, com esse foco no Irã agora? Será que
Não, É a estratégia do falastrão mesmo ou tem bala? Não, nenhuma nem outra. Quer dizer, ele cumpre, mas não são ações extensivas, né? São ações intensas em tempo curto. Aí ele para, ele volta à carga. Então, ele tem condição. Isso os Estados Unidos têm condição de fazer. Os Estados Unidos têm Sustentando ao mesmo tempo o discurso de pressão sobre outros pontos, de interesses ali. Repetindo a mesma estratégia. Ele joga com essa questão da insegurança, né, do medo geral, da confusão, ambiguidade. De ambiguidades. Agora, Sara, tem participação aí, né? Tem várias, né? O gerente endoidou, como o pessoal está falando aqui, né, sobre Donald Trump. Mas ainda sobre o jogo, eu queria só responder. Uma pessoa falou assim: olha, é fake news essa história que o presidente da FIFA comemorou. Não é fake news, não, tá? Não. É porque, de fato, as pessoas estão divulgando muito o recorte, mas não o vídeo completo. E no vídeo completo ele tenta se consertar, né? Ele tenta ali, mas já foi dito, né? Já comemorou, já deu a entender que estava torcendo pela Argentina. Só para explicar que não é fake news, não, tá? A Silmara, ela fala assim: não respeitam nada, ninguém, Trump e CIA, tristes tempos. A Rosa, ela fala assim: vocês viram que a Confederação de Futebol da Bélgica postou no X, eles escreveram a seguinte frase: tentem reverter isso agora. Frase dita em relação à vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos. O Antônio, ele fala assim: boa noite, Brasil 247. O pessoal do interior de São Paulo não é conservador, não, viu? É desinformado. A gente tem que encontrar um nome para definir o interior de São Paulo, né, por enquanto. Mas, as duas coisas. Pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas é isso, gente. Esses são os comentários aqui. O pessoal está muito fixado na questão de futebol, viu? Bom, na questão do Brasil com os Estados Unidos, Reginaldo, como é que você acha que vai ficar? Né? Nós estamos entrando no período eleitoral, eles estão prometendo uma nova taxação dos produtos brasileiros. Eu imagino que o Brasil também está preparado para enfrentar isso, como fez no passado recente. Mas há um tensionamento, inclusive, com relação à possibilidade dos Estados Unidos fazerem ações militares no combate aí, o que eles chamam de terrorismo. Você vê essa questão sendo um problema, como disse o Mauro Vieira, ela pode se concretizar, ou você acha que não vai ser por aí a pressão dos americanos? Olha, eu acho que a pressão ela já está vindo, né? De todos os lados. E veja, voltando ao que eu estava falando com o Marco, os Estados Unidos têm esse estilo de ações muito pontuais, né? Ele tem equipes, né, muito bem preparadas para isso, fazer ações rápidas, pontuais. São os SEALs, eles são ações, o pessoal muito bem preparado, foi aqueles que foram lá assassinaram o Osama Bin Laden e tal, aquelas ações cinematográficas e tal. Eu não descarto acontecer isso no Brasil, não. Algum ponto, algum momento, não que vai causar grandes coisas, mas para dizer que eles estão supervisionando. E falar, como eu vi a resposta do Marco Rubio ao Itamaraty, ele disse que os Estados Unidos não vai ficar ele não ataca os países. Ele protege a sua soberania. Ele diz, se a sua soberania estiver sendo aviltada por grupos criminosos e terroristas, eles vão reagir. Então, eu não descartaria essa possibilidade de ações desse estilo, sabe? Inclusive filmando, descendo os caras de helicóptero e tal. Vai lá, pega uns caras, pode ser no mar, pega alguma embarcação, igual fizeram várias vezes lá com a Venezuela, antes da invasão. Eu não descartaria isso, não. Eu acho que isso é possível. Muito bem. Marcos, você tem mais alguma questão? Eu fico pensando aí os marinas descendo de cordas ali no Planalto e tal. Ou busca de liderança. Também medo de autoridades brasileiras irem para os Estados Unidos, né? Porque essas coisas também são muito repentinas, né? Também.
Eu acho que isso Acontece também. um sequestro, eles alegam olha de só. segurança nacional, não deixa voltar, e aí está criado pretexto, né, para um rompimento. Veja só, todos nós conversamos e no meio de tudo que a gente conversa, no meio que o Mauro Vieira conversa, todo mundo conversa, tem o quê? Ambiguidade, incerteza, que é o objetivo. Sim. É possível que aconteça. Então, fica todo mundo calculando se é provável, se é possível, qual é a probabilidade. Então, já incutiu o medo, ele já colocou o medo. Nesse sentido, professor, o senhor acha que é uma boa estratégia? O Lula já admitiu, falou, preciso melhorar em defesa, porque senão vem o maluco aí e nos ataca. Não quero ter uma surpresa. Mauro Vieira agora disse, podem atacar. É bom isso? Olha só. A gente não está alimentando um pouco o clima? Não, eu acho que não. Veja só, mas antes de prosseguir, o que o ministro da Defesa falou? Que não tem problema nenhum com os Estados Unidos. Ele contraditou o mal, falou, não, os Estados Unidos vai... Ou seja, isso passa pela resposta à questão militar. Nós estamos no mato sem cachorro, porque, assim, se a questão for... Se a gente acreditar no sistema de defesa de soberania no nosso militar, aí que o Trump não vai ter trabalho nenhum. É inferior, né? Estariam vendidos. Então, a questão é eminentemente política. À medida que eu tenho apoio da população, à medida que eu tenho consenso em toda a defesa do país, etc., a parte política, ela, no fundo, ela sustenta a militar. Ou seja, ela ampara a militar. A militar sozinha, nós estamos vendidos, se for depender disso. Imagina, vai fazer uma pesquisa com os militares sobre isso. Eu duvido. Hoje não tem mais aquele militar conservador ou de centro de direita que defendia a soberania, né? Que tinha aquela ideia de soberania nacional. Tal. Não tem mais nada, acabou. Então, como é que nós vamos ficar na mão deles? Não dá. Nesse sentido, é correto, então, ir preparando a população. Falou, pode acontecer. Com certeza. Aumenta um grau de mobilização, de atenção, de oposição. Claro. Não, e mais que isso, né? Mais que isso, você carimba na família Bolsonaro o entreguismo, né? Ou seja, olha, vocês querem entregar o país nas mãos de um sujeito que põe os Estados Unidos em primeiro lugar, que vai transformar o país numa colônia, né? Porque é disso que se trata. Eu acho que essa eleição é uma eleição fundamental para o Brasil, né? E imagino que a comunicação poderia ser um pouco mais firme. Acho que falta um pouco de explicação para a população do que está de fato ocorrendo, né? E principalmente com relação a essa taxação. Né? Explicar, olha, está acontecendo isso, nossa relação comercial. Tem que ter chamadas do governo, né? Programas no meio ou mesmo uma fala do presidente, não sei, mas acho que tem que informar bem a população para ela saber o que está acontecendo, né? Porque muita gente está muito mal informada, inclusive no interior de São Paulo, né? Que você conhece bem, né? Aí a gente volta, viu, para a questão do interior de São Paulo, porque tem um novo superchat da Mútuo Costa que ela fala assim, olha, o interior de São Paulo é patriarcal, ex-escravista e funciona na base do agregado, capacho que não se reconhece como pobre, preto e trabalhador, é a definição que ela faz aqui do interior de São Paulo, mas me parece muito, assim, cabe em muitos lugares do Brasil, né, essa definição. Enfim, é isso, gente. Muito bom. Desculpa, faltou um aqui, o Antônio Drummond, lembrando que tem brasileiro favorável à invasão do nosso próprio país. Né? Tem brasileiro que bebe detergente, né, professor? Então, tem de tudo. Tem de tudo. Mas eu acho que a ideia nacional ainda ela tem um forte apelo. Eu concordo com o que o Florestan falou. É questão de informar e mobilizar. E crescente, né? Sim, o público está cada vez mais interessado em assuntos internacionais, né? Sim, com certeza. Era uma página mal lida na imprensa brasileira e agora é uma das mais acessadas. E mostrar que a eleição é Lula, a eleição é Lula contra Trump, né? Essa é a real. É isso aí. Lula. Não, você está falando da importância da eleição para o Brasil e para a América Latina, né? Porque, imagina, a situação que nossa América Latina está, muito mal, né? É isso mesmo. É isso. É capaz de ser irreversível. Se houver uma derrota aqui. Sim. Nasser, muito obrigada. Um prazer.
Obrigado, A gente espera que você venha lançar o livro por aqui, viu? Vai demorar um pouquinho ainda, né? O livro vai demorar. Vai demorar. Então, fazer uma revisão aí minuciosa. Muita data, muito nome, nossa. Mas vamos continuar aí torcendo para o Marrocos. Isso aí. Patrício. E se a França ganhar, não tem problema, porque todo mundo que está lá é africano e árabe, então tá bom também. Eu nunca vi tantos negros nos times europeus, né? Uma coisa inacreditável. Na Inglaterra, eu contei 8 titulares. 8. Esse é outro fator muito interessante, muito bom. Porque, quer dizer, bom e ruim, quer dizer, é uma dialética. Porque eu vi uma pessoa comentando, não, e tal, preconceito que eles não sejam franceses. É uma ambiguidade. Ele quer ser reconhecido como uma pessoa importante para o país. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer identidade cultural francesa. Ele não quer. Ele se recusa a isso. O Mbappé, o Dembélé, todos eles. Então, o dilema do imigrante, né? Imigrantes muito maltratados. Cresceram nas periferias, nos banlieues, Paris e tal. Eles sabem o que é isso. Como também o espanhol, esqueci, que é um craque, ainda não jogou tanto, ponta direita. Yamal. O pai dele é um militante. É o da foto, né? Que tem ele bebezinho, ele fez um ensaio fotográfico com outro jogador famoso, não é isso? Não lembro. Pode ser, ele é novo, né? A Sara entende muito de futebol, viu? Não, é que tem um jogador muito famoso que fez um ensaio fotográfico, acho que era uma campanha humanitária, e pegou esse menino no colo, bebezinho, e hoje em dia ele é jogador da seleção. O pai do Yamal, o pai dele é muito politizado. Inclusive, já chegou em preso em manifestação na Espanha. É um técnico do Egito, muito, muito politizado, sempre falando da Palestina e tal. Então, como é que vai querer que o Egito ganhe? O cara vai em entrevista e fala da Palestina. Mandou bem. Dentro dos Estados Unidos? Imagina. Muito bom. Um abraço, Reginaldo. Obrigado, professor. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Entendo tudo de futebol. Não apareceu ninguém no chat para